Maravilha, meus amigos, minhas amigas, mais um vídeo no ar nessa semana e hoje a gente vai falar de Neymar na Premier League. Não, calma. Calma, que não é verdade, ou pelo menos ainda não é fato, não é concreto. Mas quem sabe, hein? Seria, no mínimo, interessante. Mas a gente está aqui para falar de Gabriel Jesus e de Arsenal. Qual Gabriel Jesus o Arsenal recebe e qual Arsenal recebe o Gabriel Jesus? Eu li os comentários de vocês, como eu sempre faço nos últimos vídeos, e um feedback que eu vou tentar trazer daqui em diante é ter um pouco menos de introdução e ir direto para o assunto do vídeo. Mas talvez falando que eu vou ter menos introdução, na verdade eu terei mais introdução, né? Quanto mais eu falar que vai ser curto, menos curto será. É algo para a gente pensar. Quer dizer, para eu pensar. Mas eu também não posso deixar de te pedir, se possível, se você quiser, para deixar o like aqui, compartilhar esse vídeo com quem talvez se interesse, se inscrever no canal e ativar o sininho, combinado? Gabriel Jesus chegando ao Arsenal por 45 milhões de libras, contrato assinado até 2027, 5 temporadas, portanto, o que me faz lembrar que quando Gabriel Jesus desembarcou aqui na Inglaterra, desembarcou em Manchester para se apresentar ao Manchester City, olha quem estava lá de testemunho. Pelas expressões faciais à disposição nessa foto, você vê quem é que estava de fato sofrendo. O restante estava todo mundo feliz, principalmente, claro, o radiante Gabriel. O Arsenal contrata um Gabriel Jesus bastante acostumado à Premier League, né? São 5 anos e meio, como eu disse, desde que ele chegou ao Manchester City. Ele jogou mais partidas de Premier League do que jogadores do porte de, por exemplo, Eric Cantona. Pois é, o Gabriel tem mais jogos pelo Manchester City na Premier League do que o Cantona tem na Premier League por Leeds United e Manchester United. O Gabriel conquistou 4 edições da Premier League com o Manchester City e é o segundo brasileiro com mais gols na competição, atrás somente, por enquanto, de Roberto Firmino. O balanço que eu faço da passagem do Gabriel Jesus pelo Manchester City fica entre bom e muito bom. Não é excelente, não é excepcional, mas também não é medíocre, também não é apenas razoável. O Gabriel, ele foi um jogador muito importante em diversos momentos para o Manchester City. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele nunca se estabeleceu como um cara consistentemente protagonista, né? O Gabriel, ele teve momentos de grande protagonismo no fim dessa temporada e principalmente, por exemplo, contra o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões em 2020. Momentos de pico dessa passagem do Gabriel Jesus, porém, foram momentos, não foram fases extensas. Ele nunca teve uma temporada excepcional. Foram boas temporadas com momentos excelentes. Isso sem falar que ele também teve muitas temporadas picotadas por pequenas lesões, né? Ele nunca teve uma lesão gravíssima, mas foram muitas pequenas lesões que foram picotando os momentos dele no Manchester City. Por outro lado, acho que também a gente às vezes normaliza o nível de exigência que é jogar não só na Premier League, mas nesse Manchester City do Pep Guardiola. É difícil a gente imaginar um cara que seja consistentemente protagonista desse time. Até o próprio Kevin De Bruyne, que é o cara que a gente pensa, acredito eu, como protagonista, ele não é sempre o protagonista. Tem momentos em que o Kevin De Bruyne ele passa para o banco do carona, ele passa para ser mais um coadjuvante do que protagonista nesse City que tem mais no coletivo do que na individualidade o seu grande protagonismo. Eu sei que o Gabriel evoluiu muito taticamente sob o comando do Guardiola, mas uma das críticas que eu faço ao Guardiola em geral, e mais especificamente nesse caso do Gabriel, é que eu acho que geralmente o cara fica muito burocrático sob o Guardiola, principalmente quem joga mais na ponta. Eu acho que o Gabriel se burocratizou até certo ponto. Aquele cara que chegou no Palmeiras e que deu um apavoro, por exemplo, logo no Manchester United, no Tottenham, quando chegou, ele foi se transformando em alguém um pouco menos espontâneo. E eu acho que tem um pouco de culpa, assim, do Guardiola. Por outro lado, o Gabriel se tornou um dos caras mais taticamente inteligentes que eu já vi jogar, especialmente na pressão alta, na pressão na saída de bola do adversário. E nesse ponto o Arsenal vai ganhar muito com a chegada do Gabriel, sem nenhuma dúvida. Um detalhe é que agora o Gabriel vai reencontrar Mikel Arteta, né? Os dois trabalharam juntos por 3 temporadas quando o espanhol era auxiliar técnico de Pep Guardiola no Manchester City.
Faz sentido o Gabriel Jesus dar um passo atrás dentro de um contexto de briga por títulos, né, e de estar na Liga dos Campeões, coisa que o Arsenal não está e o Manchester City está com chances de brigar pelo título e também com chances de renovar o título da Premier League, coisa que o Arsenal não parece que vai conseguir brigar de agora. Será que faz sentido para o Gabriel Jesus? Eu acho que sim. Eu acho que é um passo que pode representar passos muito para frente, né, a médio e longo prazos. Isso porque o Gabriel ele pode ser protagonista e titular absoluto de um time que tem uma projeção muito interessante, né? O Arsenal tem muitos jovens muito bons e o Gabriel ele chega com ainda uma idade que apresenta um horizonte de evolução para ele muito grande, porém já com uma bagagem muito interessante para, quem sabe, liderar em certos momentos tecnicamente esse Arsenal. E a curto prazo acho que faz ainda mais sentido, porque nesse momento o mais importante para o Gabriel é jogar mais, ter mais minutos em campo, ter mais partidas durante uma temporada para não deixar a vaga para a Copa do Mundo escapar. Olhando para a temporada passada, para números de ligas nacionais, o Gabriel Jesus ele teve na Premier 28 jogos e 21 titularidades. O Rafinha, do Leeds, ele teve 35 jogos e 34 titularidades. O Antony, do Ajax, ele teve 30 jogos e 28 titularidades. Então, desses três, o Gabriel foi quem jogou menos e teve menos partidas como titular na Liga Nacional, no caso do Gabriel, na Premier League. Outra questão o Gabriel ele chega para jogar como 9, jogar pela direita, enfim, quem vai decidir isso, evidentemente, é o Mikel Arteta. Na temporada passada, no Manchester City, em 24 jogos, dentro de Premier e Liga dos Campeões, o Gabriel começou jogando em 10 partidas como camisa 9, como o cara central do ataque. E nas outras 14, o Pep Guardiola escalou ele começando pelo lado direito. Essa flexibilidade do Gabriel me parece muito interessante para o Mikel Arteta, porque com o que ele tem hoje em mãos, ele pode escalar o ataque da seguinte forma, né? O Gabriel pelo meio, o Martinelli pela esquerda e o Bukayo Saka pela direita. Ele também pode colocar o Gabriel pela direita e colocar o Nketiah no centro com o Martinelli pela esquerda, ou o Martinelli no centro com o Gabriel Jesus pela direita e o Saka pela esquerda, enfim. São movimentações que podem acontecer inclusive dentro de uma mesma partida. E o Arsenal já contratou, além de Gabriel Jesus, o Fábio Vieira, meia de 22 anos do Porto, que é um cara que é visto com características que parecem trazer uma experiência e uma calma com a bola no pé muito maior do que a idade dele sugere, porém, por outro lado, ele não sai do Porto como titular absoluto, ele ainda não era titular absoluto do Porto, mas enfim, chega para ser esse cara no meio-campo do Arsenal. E também contratou o Marquinhos, atacante brasileiro do São Paulo de 18 anos, que imagino eu será emprestado depois da pré-temporada. E também o Matt Turner, goleiro, que vai ficar como opção no banco de reservas que veio da MLS. A temporada passada do Arsenal ela termina com um gosto um pouco amargo, mas ela foi uma montanha-russa divertida, talvez menos para o torcedor, mas para quem vê de fora foi interessante, foi divertido, tiveram momentos de muita inspiração e também muita instabilidade, o que é uma marca de um time jovem, com o treinador também jovem, né? Então acho que analisando o cenário do Arsenal, foi uma campanha, principalmente na Premier League, bastante decente, bastante razoável e acho que merece mais elogios do que críticas. Mas é claro que essa inconsistência acabou, por fim, custando uma vaga na Liga dos Campeões. O Arsenal vai jogar a Europa League nessa temporada. E olha como é que foi inconstante a temporada do Arsenal na Premier League. Perdeu as 3 primeiras partidas, depois ficou 8 jogos invicto, aí perdeu 3 de 4, aí depois ganhou 9 de 11, enfim. No fim, no recorte final, acabou perdendo 2 das últimas 3 partidas, incluindo uma pancada feia sofrida para o Tottenham. Então o Arsenal acaba a Premier League ganhando mais jogos do que o Chelsea, terceiro colocado, só que perdeu mais partidas do que o Brighton e do que o Crystal Palace. Não à toa, fica fora do G4, fica fora da Liga dos Campeões. E aí acho que um dos maiores pecados, ou se não o maior, e acho que isso já é fato, já é estabelecido entre a torcida do Arsenal, foi o mau aproveitamento na janela de inverno, né? Enquanto o Tottenham, por exemplo, contratou o Kulusevski e o Bentancur, o Arsenal não trouxe ninguém. E aí termina a temporada com muitas lesões e com apenas 18 jogadores disponíveis do elenco profissional, teve que chamar uma galera da base, enfim. Agora o Arsenal foca em ter um elenco maior e isso é muito bom por diversos motivos.
evita a situação do fim da temporada passada, tem uma competição europeia para jogar, o que não teve nessa temporada. São 5 substituições que a gente vai ter agora permitidas dentro da Premier League e teremos mais jogos em menos tempo. O Arsenal vai jogar muito mais jogos nesse período até a Copa do Mundo do que jogou entre agosto e novembro do ano passado. E aí, projetando o que seria uma grande temporada para esse Arsenal, sem dúvida o foco principal é terminar no G4, é voltar para a Liga dos Campeões, lembrando que a partir de 2024, muito provavelmente o 5º colocado da Premier League vai para a Liga dos Campeões no novo formato da UEFA. Então talvez essa seja a última Premier League do futuro próximo em que apenas 4 clubes vão se classificar para a maior competição de clubes do mundo. A sensação que eu tenho para esse Arsenal é que um time tão jovem vai evoluir, vai amadurecer e, consequentemente, tem mais condições de entregar resultados melhores e mais constância. E agora vai contar com a companhia da experiência dos 159 jogos de Premier League do Gabriel Jesus e com a juventude dos 25 anos do Gabriel Jesus. Acho que é uma contratação muito boa para o Arsenal, muito boa para o Gabriel e uma venda interessante também para o Manchester City, que consegue fazer um bom dinheiro num cara que acho que já tinha entregado tudo o que podia entregar para o Manchester City e agora pode entregar ainda mais para esse Arsenal. Estou muito interessado para ver, portanto, como que vai ser esse casamento entre Arsenal e Gabriel Jesus. Agora vamos para aquela parte em que eu respondo os comentários que vocês deixaram no último vídeo, por isso também não deixe de deixar o seu comentário no vídeo de agora, que eu vou responder na semana que vem, se tudo der certo. O Douglas Souza pede um vídeo complementar do fim da janela para atualizar projeções com as contratações que forem para o Manchester United. A minha intenção é fazer isso não só do Manchester United, mas no fim da janela, ou pelo menos um pouco antes do início da Premier League, no dia 5 de agosto, fazer um balanço de como estão os clubes e como foram as saídas e as chegadas da Premier League. Olha, o Otto faz elogios muito gentis aqui para o canal, muito obrigado, Otto. Pergunta, olha, que papo é esse do Son poder ir para o Real Madrid? Sou madridista e o Son é um dos meus jogadores favoritos, a notícia me animou bastante. Não me parece ter fundo de verdade, tá? Olhando tanto para o Tottenham quanto para o Real Madrid, não me parece ser o momento para que essa movimentação aconteça. Lembrando que o Son renovou recentemente com o Tottenham, se eu não me engano, até 2025. E vai ser foco de um vídeo no futuro próximo, quem sabe na semana que vem aqui do canal, falar desse Tottenham do Conte e também de Heung-min Son. E aí, finalizando aqui com o Pietro Del Corona, fala, olha, poderia falar mais sobre a gestão do novo dono do Chelsea, quais as ideias para o clube, o que eles pretendem para a temporada, contratações? Um abraço, Pietro, também vai ser tema de vídeo aqui do canal, mas já dá para falar um pouquinho aqui nessa resposta do momento desse Chelsea, né, que está tendo uma revolução nas cabeças do clube. Além, claro, da troca de dono, a gente teve a saída da diretora esportiva Marina, que era um braço direito do Abramovich e agora está fora do clube, bastante elogiada por essa passagem dela à frente do futebol do Chelsea. Por enquanto, o Todd Boehly, que é o novo dono do Chelsea, vai assumir interinamente essa função de diretor esportivo. E parece que ele já bota muito a mão na massa. Li várias reportagens dizendo que ele está viajando para tudo quanto é lado para negociar ele mesmo as contratações ou as possíveis contratações desse Chelsea. E para essa posição de diretor esportivo, os 2 nomes mais comentados no momento são de Michael Edwards, que assumia essa posição no Liverpool até pouco tempo atrás, e o Maxwell, né, ex-lateral direito e que também foi diretor esportivo, só que do PSG. É isso, rapaziada. Espero que esse vídeo tenha entregado o que você esperava. Espero que ele também tenha entregado um dinamismo um pouco maior. Lembrando que sempre eu leio todos os comentários, então, por favor, comente, critique e elogie. Eu só posso agradecer pela companhia de vocês aqui, tá? Um abraço e até a próxima.